Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. O Além da Notícia de hoje começa e eu gostaria de convidar você também agora a chamar outras pessoas para a nossa audiência. O tema é do seu interesse, como sempre aqui. Um tema de extrema necessidade, atualidade e também precisa ser do nosso conhecimento mais profundo. Vamos falar sobre saúde pública. Quem não está interessado neste tema e quem não tem necessidade de que este tema seja daqueles que funcionem melhor em nosso país. Esse serviço de saúde pública seja um daqueles mais bem exercidos pela nossa nação. Pois é, nós vamos falar sobre isso, as origens do caos que nós temos hoje na saúde pública, mas mais que tudo, o que é preciso ser feito. Não existe planejamento, quais políticas deveriam ser feitas e quem as fará. É ano de eleições. Quem terá capacidade de fazer com que a saúde pública no Brasil, como tantos outros temas, mas a saúde pública no Brasil, ela seja aquela que o nosso povo tanto merece, pela quantidade de impostos que paga. Pois bem, nós vamos agora conversar aqui, saudar nossos dois convidados de hoje, Dr. Luiz Fernando, que é advogado especializado em Direito Médico e da Saúde. Dr. Luiz Fernando, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Estou à disposição aí para esclarecer algumas coisas que nos preocupam em relação à saúde pública e privada. Quantas coisas, né, doutor Luiz Fernando? Seja muito bem-vindo, obrigado. Quero cumprimentar também o doutor Alexander Saliba, que é auditor homeopata, presidente da Associação Brasileira de Auditores em Saúde. Seja muito bem-vindo, doutor Alexander. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade de poder expressar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo de 40 anos de medicina e de trabalho voltado aos meus pacientes e os beneficiários do seguro de saúde. Fique muito à vontade, aqui a casa agora é nossa, Muito obrigado. A gente chega, senta, conversa aqui à vontade. Bom, eu já quero iniciar, porque os senhores lidam, pelo que já estou vendo aqui, diretamente com o tema. O que mais os incomoda neste tema? Fiquem à vontade para essa primeira introdução. Doutor Luiz Fernando. Com relação à saúde pública, o que me incomoda é a questão da falta de gestão propriamente dita, né? A questão da irresponsabilidade, da má-fé, da falta de planejamento, do despreparo do gestor público para lidar com saúde pública. E isso aí nos preocupa muito porque o Brasil trouxe uma Constituição Cidadã de 1988 e essa Constituição previa a questão da descentralização das ações de saúde, a regionalização em federal, estadual e municipal. E da noite para o dia houve um problema com relação à receita. Havia, antigamente, quem tinha acesso à saúde no Brasil pública era participante do INAMPS. E por conta disso, da noite para o dia, levou-se uma população enorme para dentro do sistema público com acesso universal e houve um desequilíbrio econômico-financeiro grave. Só que essa fase já deveria ter passado. Nós estamos aí há 30 anos dessa Constituição. E, portanto, muitas ações que deveriam ter sido adotadas ficaram apenas na questão da promessa. Então, o meu sentimento em relação a isso é de que falta gestão profissionalizada, falta comprometimento, faltam ações efetivas para oferecer a uma população um mínimo de atendimento, situação que a gente não vê hoje, infelizmente. Gestor público preparado. O senhor tocou num assunto importante aqui. E aqui eu não me incomodo com nenhuma menção a nenhum gestor que pertence a qualquer partido político. Mas já tivemos um bom gestor na saúde no Brasil. Já tivemos no Brasil um tempo em que hoje dá saudade de olhar para a nossa saúde daquele tempo. Com certeza. Inclusive, na época do ministro Serra, em que pese ser economista, ele adotou algumas medidas, especialmente quebrando a patente do fornecimento de medicamentos HIV, que foram realmente relevantes. Ele participou, inclusive, da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tinha por objetivo fazer com que as pessoas que tivessem condições de pagar planos privados pudessem ter acesso um pouco melhor à saúde e desonerar o SUS. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser palco de influência política. E isso aí trouxe o quê? Uma desmoralização da agência. Você vê recentemente, aí a agência foi obrigada a recuar de uma resolução normativa que tratava sobre franquia e coparticipação por conta de críticas severas que recebeu da sociedade. Então, essa situação nos leva a uma preocupação, porque tem gente muito boa dentro do sistema. O próprio secretário de Estado de São Paulo, David Yupp, seria uma pessoa extremamente competente para cuidar da saúde pública no Brasil, né? Então, existem valores que poderiam realmente ser utilizados, pessoas com capacidade, compromisso, que poderiam ser utilizadas para melhorar a assistência à saúde no país. Muito bem. Doutor Alexander, seus incômodos com a nossa saúde?
são os mesmos do Luiz, né? O primeiro que me incomoda muito é que a cada X anos a gente tem um novo ministro da Saúde e, via de regra, a única coisa que ele entende de saúde é tomar qualquer sal para tirar uma gastritezinha ou diminuir um arrotozinho mais amargo. De saúde ele não entende nada. E isso é resultado de uma barganha que eu considero péssima para o país. Você me apoia e eu te coloco num lugar onde você pode gerir um valor enorme em dinheiro e eu não vou tomar conta daquilo que você faz. E isso nos gera um processo grande de corrupção em todos os níveis, e como o sujeito não tem nenhuma visão técnica do assunto que ele se propõe a gerir, do Ministério da Saúde, quando ele consegue aprender alguma coisa, ele é mandado embora que precisa colocar outro no lugar. Então, o que a gente tem sempre na saúde do Brasil, e eu estou lhe dizendo algo que eu constatei há 44 anos atrás. Eu fiz internato no hospital aqui de Brasília, chamado Hospital de Base, que é muito grande. Naquele tempo, nós chegamos a ter falta de fios para suturar uma ferida qualquer. Não tinha benzetacil, que mais barato do que isso, só chá. Né? Não tinha agulha e nem seringa descartável. E nós estamos falando de um tempo em que o Brasil era próspero, ele tinha dinheiro. Então, saúde nunca foi prioridade de governo nenhum. Só é prioridade na eleição, quando eles falam que vão melhorar a saúde. Os médicos, apesar da gente ter um grupo de pessoas extremamente abnegadas, como os auxiliares de enfermagem, o pessoal terceirizado das clínicas dos hospitais, as enfermeiras e enfermeiros, e, por fim, os médicos, não todos, mas uma boa parte, que aceitam trabalhar em condições péssimas de trabalho, dormindo em lugares imundos, comendo comida que rato rejeita. Por quê? Porque tem um compromisso com o paciente. Apesar disso, o Brasil caminha a passos largos para um modelo extremamente ruim de saúde social e pública, porque não tem quem esteja realmente interessado em fazer algo. Alguns só querem receber o seu salário, outros querem receber o seu salário e um adicional por aquilo que estão pagando. Isso é uma coisa comum. E para piorar, como o Luiz mesmo disse, a gente teve o advento da ANS e das novas tecnologias de saúde que contribuíram muito pouco ou em nada para ajudar o país. Hoje a ANS, com o seu rol da ANS, que incorpora novidades tecnológicas caríssimas, praticamente impossíveis de serem pagas ao longo do tempo, está jogando para o SUS os pacientes que estavam com seguros de saúde. Por quê? Porque o seguro de saúde não é uma entidade de socorro, ele é uma empresa. Se ele não está arrecadando, ele não vai vender o produto dele, ele quer ter lucro. Hoje, para os senhores terem uma ideia, os principais seguros de saúde do Brasil hoje estão são filiados a bancos ou a grandes empresas estrangeiras. Ninguém vem para cá para dar dinheiro para o Brasil, vem para tirar. Por consequência, quanto mais caro for o custo da assistência à saúde, maior será o valor da mensalidade. Quanto maior for o valor da mensalidade, mais se exclui os idosos, os desempregados e os de faixa de renda mais baixa. Para onde que eles vão? Para o SUS. O SUS já não aguenta falar o próprio nome. Imagina cuidado o pessoal que está sendo retirado por modelos muito ruins da ANS. Bom, a gente chegou aqui já com as primeiras palavras dos senhores aqui ao seguinte entendimento. Nós temos um gravíssimo problema, que é de gestão. E na má gestão nós temos a corrupção, que é também um ralo, um gargalo, por onde vai todo o investimento de saúde do país. E a gente fica, às vezes, incrédulo de ver quem está desviando dinheiro, de quais objetivos que aquele dinheiro seria aplicado. A gente fica esbabacado, muitas vezes, quando toma conhecimento. Bom, pergunto para os senhores agora, mas há alguma esperança? Nós estamos às vésperas de eleições agora. Tem alguém aí que entende de saúde, que a gente possa ter esperança? O eleitor deve estar muito atento, o eleitor deve estar focado. Pior do que isso, eu imagino que pode ficar, não pode? Com certeza. Eu acompanhei debates na televisão de alguns candidatos e eles sempre falam da preocupação que tem em relação à saúde, com relação ao acompanhamento desses gastos, mas eu não vi, na verdade, tratar de profissionalização, de meritocracia, de colocar um ministro que tenha mandato fixo. Porque o ministro com mandato fixo dentro da saúde, ele certamente não será objeto de pressões políticas com relação à compra de medicamentos de determinado laboratório, porque esse laboratório nos garantirá uma poupuda comissão, entendeu? Então, ele vai fazer saúde e ter compromissos, porque, a meu ver,
esses ministros deveriam ter uma avaliação no início do governo, um raio-x do como ele pegou aquela pasta e no final do governo o que ele entregou. E não deveriam ser suscetíveis a pressões políticas. Somente com mandato fixo, o Ministério da Saúde, como outros ministérios mais suscetíveis a pressões, poderiam passar incólume ou pelo menos tentar se defender ao longo do tempo dessas pressões políticas. Porque não se admite que no mandato de 4 anos você tenha 4 ministros. A cada ano se renova esse ministério, né? Por pressões, por interesses de grupos políticos. Esses ministérios eles têm que estar a serviço da sociedade. Não pode estar a serviço de grupos políticos, econômicos, que usam o ministério, usam os nossos tributos para enriquecerem. Então, essa seria a ideia. Os candidatos um candidato sério deve defender o seguinte: da mesma forma que eu vou colocar do Banco Central um profissional com mandato, para que mesmo que eu discorde dele, ele faça aquilo que ele deve fazer, eu tenho que colocar alguém na saúde, que conheça de saúde, que seja um médico ou um administrador, que tenha capacidade suficiente, que tenha um histórico dentro do sistema, tá? Para que esse possa receber metas e mostrar ao final do seu trabalho aquilo que ele conseguiu e aquilo que não conseguiu e por que não conseguiu. Então, essa seria a saída que eu vejo e que eu não vejo também, por outro lado, sendo debatido pelos candidatos. Como eu gostaria que assessores de presidenciáveis e até presidenciáveis escutassem isso que o senhor acabou de dizer. Não é? Porque eu faço uma outra pergunta agora. Faltaria a verba que nós temos hoje para a saúde pública do Brasil, dos estados, dos municípios. Não é uma boa verba o que a gente tem hoje, apesar do teto dos gastos? Me parece, se eu estiver errado, me corrija, Luiz. A maior parte, o maior volume de dinheiros que o país dedica é para a saúde. Eu acho isso que o Luiz falou fantástico, eu concordo ipsis literis com ele. E mais, eu sou totalmente contra que exista um ministro da saúde. Eu acho que deveria haver um board, um grupo de pessoas que administrassem a saúde no Brasil, que não poderia ser um só. Porque um médico vai ser importante para ver a parte médica. Um administrador da área de saúde é importante porque ele vai ver a parte de administração. Médicos geralmente não são bons administradores, são raros os que são, porque eles não são formados para isso, né? A gente teria que ter representantes da sociedade que não fossem ligados a partidos políticos, porque hoje está muito difícil a gente saber qual o partido político que realmente é um partido político e não um balaio de negociações escusas e imundas para chegar a algum lugar. Então, eu não teria no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação ministros, porque a gente evitaria os equívocos, os erros, as bobagens que foram feitas nos últimos 40, 50 anos nesse país e que nós estamos pagando o preço agora. E se não mudarmos, o preço será muito alto no futuro. Deixa eu fazer uma provocação aqui para os senhores. Doutor Alexandre, se o senhor fosse chamado para ser um ministro da Saúde, o que o senhor faria no primeiro momento? Eu não aceitaria e, em segundo momento, se aceitasse, eu só aceitaria com um board, com um conjunto de pessoas que eu iria buscar no Brasil. Por exemplo, eu iria buscar um médico que entendesse de alto custo e como eu posso... O que é alto custo? Hoje nós temos medicamentos que são de ponta, cuja função deles em determinadas enfermidades é absolutamente irrelevante. Por exemplo, um paciente que tem câncer e que está no final do seu processo de vida. Então, tem um medicamento que dá mais 3, 4 meses para ele de vida. Isso é bom para a família, pode ser bom para ele, mas do ponto de vista administrativo do valor é péssimo, porque esse medicamento custa uma fortuna. E com o dinheiro dessa fortuna, eu trataria 300, 400 pessoas que têm doenças iniciais e que vão viver mais 30, 40 anos e produzir algo. Não cabe a mim decidir quem vai morrer ou quem vai viver. Isso é um problema de Deus com o indivíduo. Eu não tenho que me meter nesse negócio. Mas eu tenho que pensar na sociedade. Então, eu chamaria alguém, por exemplo, que entendesse como diminuir esse custo adicional e usar ainda coisas que são muito baratas e eficientes e eficazes, como esse alto custo. Eu chamaria alguém que entendesse de como que eu posso aproveitar as pérolas que estão lá no Ministério da Saúde. Tem muita gente boa lá. Eu tenho amigos e amigas que, quando começaram a gerar processos lá dentro, foram colocados numa sala e apagada a luz. Eles não podiam trabalhar. Apagada a luz. Isso é um absurdo. Foi no governo Lula. Então, a pessoa foi para uma sala, uma pessoa que criou um processo fantástico para o Brasil, voltou para casa, foi fazer comida. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tem que dar valor a quem tem valor, trazer para a parte mais alta desses dois ministérios e não pode ter um ministro, porque o ministro ele vai ter que ter sempre que responder a alguém que o indicou, que o colocou ali, ele tem que pagar um favor.
O senhor acha isso justo e razoável? Inadmissível, O mandato fixo, ele não teria esse problema. Sim. Ele teria segurança jurídica de tomar as decisões, mesmo as mais conflitantes com aquele grupo que está no poder, mas ele fazia um trabalho para a sociedade, não para ele. Um destaque que eu aproveitaria que o Alexandre está... Eu até aproveito. Agora, as pessoas estão nos acompanhando, Brasil afora. Escute se algum candidato a governador do seu estado pensa no secretário de saúde fixo também. Pensa num bom nome para secretário de saúde. Vamos só alargar um pouquinho mais, porque é ano de eleições gerais. Portanto, o nosso povo pensar nisso. Né? Um outro aspecto relevante que foi colocado pelo Alexandre diz respeito à questão da judicialização, tá? Que atinge fortemente o setor de saúde pública, como também o saúde privada. Por conta exatamente de um medicamento que está, às vezes, em fase experimental, que custa caríssimo, que é importado, por vezes, né? Você compromete o orçamento daquele pequeno município, tá? Que poderia fazer campanhas de ações básicas de saúde, por conta de uma única pessoa que vai ter uma sobrevida de pouco tempo. Tá? E ninguém fala, e os laboratórios não falam, as reações adversas que aquele medicamento vai causar à pessoa. Sim. Ou seja, ela vai ter um final de vida, tá? Muito complicado, vai sofrer dores intensas, às vezes, vai sofrer várias relações, especialmente com relação à pele e tudo mais, e ela vai acabar falecendo. Então, por que não deixa o curso natural das coisas? Por que se não adota cuidados paliativos com essas pessoas? Por que se não adota a ortotanásia, como é conhecido na medicina? Então, vamos deixar, não vamos interferir, vamos deixar essas pessoas, né, bem assistidas, sem dor, e deixar que a vida tenha o seu curso normal. Vamos conversar com as famílias, mostrar às famílias que é uma bobagem o que elas estão fazendo. Elas estão submetendo aquela pessoa a um sacrifício enorme, quando elas acreditam que esteja fazendo bem. E aqui, atenção, aspas, por favor. Sei que você está acompanhando a Canção Nova. Há uma grande diferença no que o doutor está nos falando aqui entre ortotanásia e eutanásia. Isso. A ortotanásia é seguir o fluxo natural da vida. Não há uma relação direta nenhuma com a eutanásia. Exatamente. Claro. Eu não tomo nenhuma ação, tá, para tentar induzir a morte. Diferente isso. Exato. Eu vou simplesmente assistir aquela pessoa, é uma pessoa que está em fase terminal, né, que não há possibilidade, mas tudo que foi tentado fazer não se conseguiu fazer. Como acontece na velhice. Exatamente. Isso vai naturalmente, vamos trabalhar com essa questão da dignidade. Sim. Tá? Para mim, isso é uma falta de dignidade, você não permitir a um parente seu, tá, que morra junto aos seus familiares, bem assistido. Por que você tem que levar essa pessoa para uma UTI, onde ela vai ser entubada, onde ela vai ter uma série de problemas, onde ela vai sofrer? E quem vai faturar efetivamente com isso? A unidade hospitalar. Quem é que vai ter que pagar por isso? O Sistema Único de Saúde. Tem cabimento, uma situação que nós vivemos hoje, de deixar crianças desassistidas, o sarampo voltando, doenças que estavam consideradas erradicadas. Eu trago um exemplo. João Paulo II, no final de sua vida, pediu para não ser tirado mais do seu apartamento, da sua casa. Isso. Pediu para morrer ali. Exatamente. Não me levem para o hospital, não precisa. Exatamente. Eu sei que já está chegando o meu fim. Exatamente, é isso. Claro. Naturalmente. Você resumiu tudo que a gente falou. Pronto. Muito bem. O nosso primeiro bloco foi sobre isso, gestão e a influência da política, que é a causa da má gestão da saúde pública no Brasil. Já no segundo bloco a gente vai aprofundar muito mais ainda essa questão. Voltamos já.